capítulo 58 do livro de Enoque fala do julgamento final. E para poder falar de julgamento, ele menciona dois seres que são instrumentos desse juízo, que se constituem no maior de todos os mistérios da Bíblia: Leviatã e Behemote. Duas criaturas que você nunca vê nenhuma igreja falar sobre. Nenhum pastor fala sobre isso. Até porque ninguém possui dados suficientes para falar sobre Leviatã e Behemote, ou para esclarecer definitivamente quem são esses dois seres. A princípio, vemos Deus falando com Jó: contempla agora o Behemote que eu criei contigo. A palavra hebraica Behemote é plural de Behemá, que significa animal. Como se Deus estivesse falando: contempla agora os animais. Poderíamos então especular que Deus está se referindo ao reino animal de um modo geral, né? Só que não. Ao longo do texto, Yah se refere a esse Behemote como sendo um único ser. Ele usa a palavra Behemote, que é plural, mas em seguida vai dizendo ele isso, ele aquilo. É um ser. Que ser é esse? Vamos ver o que diz o texto do capítulo 58 do livro de Enoque. Capítulo 58 do livro de Enoque tem 14 versículos e diz assim: no 50º ano do 7º mês do 14º dia da vida de Enoque, naquela parábola eu vi o céu dos céus tremer. Ele tremeu violentamente e os poderes de Elion e dos anjos, milhares de milhares e miríades de miríades, ficaram agitados com grande agitação. E quando eu olhei, o Antigo de Dias estava sentado no trono de sua glória, enquanto os anjos e santos estavam em pé ao redor dele. Um grande tremor veio sobre mim, meus lombos se curvaram e se soltaram, meus rins se dissolveram e eu caí sobre minha face. O santo Micael, outro santo anjo, um dos santos, foi enviado e me levantou. E quando ele me levantou, meu espírito retornou, pois eu fui incapaz de suportar essa visão violenta, sua agitação e o choque do céu. Então o santo Micael me disse: por que estás perturbado com essa visão? Desde então tem existido o dia da misericórdia. Ele tem sido misericordioso e tolerante para com todos os que habitam sobre a terra. Mas quando o tempo vier, então o poder, a punição e o julgamento tomarão lugar, o qual o Senhor dos Espíritos preparou para aqueles que se prostrarem ao julgamento da retidão, para aqueles que renunciarem àquele julgamento e para aqueles que tomam seu nome em vão. Aquele dia foi preparado para os eleitos como um dia de convênio e para os pecadores como um dia de inquisição. Naquele dia, 2 monstros serão distribuídos como alimento. Um monstro fêmea, cujo nome é Leviatã, habitando nas profundezas do mar acima das fontes de águas, e um monstro macho, cujo nome é Behemote, que possui, movendo-se em seu ventre, o deserto invisível, e o nome dele era Dendayen. A leste do jardim, onde os eleitos e justos habitarão, onde ele recebeu de meu ancestral, desde Adão, o primeiro humano que o Senhor dos Espíritos fez. Então eu pedi a outro anjo que me mostrasse o poder daqueles monstros, como eles se separaram naquele mesmo dia, um estando nas profundezas do mar e o outro no deserto seco. E ele disse: tu, filho de humano, estás aqui desejoso de entendimento das coisas secretas. E o anjo da paz que estava comigo disse: esses 2 monstros estão preparados pelo poder de Deus para se tornarem alimento, para que a punição de Deus não seja em vão. Então crianças serão mortas com suas mães, e os filhos com seus pais. E quando a punição do Senhor dos Espíritos continuar, ela continuará sobre eles, para que a punição do Senhor dos Espíritos não aconteça em vão. Depois disso haverá julgamento com misericórdia e tolerância. Eis aí o que nós temos de informação sobre essas 2 criaturas. Leviatã é uma espécie de dragão ou serpente que habita no fundo mais profundo dos oceanos, próximo às fontes originais de água. E Behemote seria um animal gigantesco que habita num deserto desconhecido. E não apenas isso. Enoque 58:8 diz que há um deserto invisível se movendo dentro do ventre do Behemote. Mas a verdade é que não há informações suficientes para definirmos essas questões, definir que deserto é esse ou como é essa criatura.
As informações disponíveis que nós temos são as que estão no livro de Enoque e no livro de Jó, mais alguns relatos antigos oriundos do judaísmo em forma de lendas ou tradições. Ao que tudo indica, o Behemoth seria um animal de grande porte que vive oculto do resto do mundo, por ser forte demais para a raça humana. E pelas descrições encontradas sobre ele no livro de Jó, não tem como ele ser apenas um hipopótamo, um elefante ou um rinoceronte, como alguns têm argumentado. Vários estudiosos têm surgido, estudiosos entre aspas. Aí um chegou à conclusão que o Behemoth só pode ser um hipopótamo, o outro diz não, o Behemoth é um elefante, o Behemoth se refere a um rinoceronte, ou se refere a um búfalo. Cada um diz uma coisa. O livro de Jó faz inúmeras descrições desse Behemoth, como se ele tivesse as características mais fortes do hipopótamo e do rinoceronte e do elefante. É como se o Behemoth fosse o próprio espírito da ferocidade animal, a representação do poder animal em si. No livro de Enoque consta que Behemoth habita no deserto seco, mas ninguém sabe exatamente que deserto é esse. Como não há muitas informações sobre ele, o máximo que podemos é imaginar, supor que seja um animal muito poderoso, que Deus mantém afastado dos humanos. E de acordo com tradições antigas, mais antigas do judaísmo, no fim dos tempos, os salvos se alimentarão da carne do Behemoth e da carne do Leviatã. Pois consta que no fim dos tempos, o Behemoth lutará contra Leviatã e os dois morrerão. Mas isso será como uma missão cumprida, porque Deus, digamos assim, estaria preservando o Behemoth vivo, porque no fim dos tempos, ele é que vai matar Leviatã. Ele tem essa missão de Deus, matar o Leviatã. Se nós formos parar para analisar e pensar, por que Deus criaria seres tão fortes e imbatíveis assim, apenas para deixá-los ocultos do resto do mundo? A criação divina contém muitos segredos e mistérios que nós nunca vamos saber. Nem tudo que Deus criou é para a gente entender ou para a gente saber. Afinal de contas, existem seres no fundo inacessível do mar que nós nunca nem vimos e nem nunca iremos ver. Não é aquele velho texto que a gente vê em Deuteronômio? As coisas manifestas são para os humanos e as coisas ocultas são para Deus. Tem coisas que só Deus sabe, nós nunca vamos saber. E segundo consta nos relatos antigos, o Behemoth é mantido em oculto do resto do mundo porque ele existe basicamente para isso, para matar o Leviatã. Não seria interessante termos contato com um bicho desse, porque, segundo o próprio texto de Jó, ele é forte demais para a raça humana. O texto descreve ele dizendo que a cauda dele se move como cedro, os ossos dele são como tubos de bronze, coisas desse tipo. Um ser forte demais. Em Jó 40:19, na tradução bíblica, diz que ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. Mas no texto original hebraico não diz isso. O texto original de Jó 40:19 diz que Behemoth é o princípio dos caminhos de Deus. Ele é o princípio dos caminhos de Deus. O que a gente entende com isso? É como se ele tivesse sido o primeiro animal a ser criado. Poderíamos especular sobre isso, que esse Behemoth teria sido o primeiro animal, talvez aquele que serviu de referência para as demais feras, visto que, de acordo com o texto, ele reúne todas as características mais brabas de todos os animais ferozes da Terra. É como se esse Behemoth fosse uma espécie de animal primordial. Todas as características mais imbatíveis dos animais terrestres, o Behemoth tem em si. Isso é o que podemos tirar das informações que são encontradas sobre isso, no livro de Jó, de Enoque e tradições antigas. Mas quanto ao Leviatã, no caso, esse sim, já dispomos de um pouquinho mais de informação, a mais do que o Behemoth. Em Isaías 27, o Leviatã é chamado de grande serpente. Naquele dia, Deus matará a grande serpente, o Leviatã. No hebraico, o Leviatã é Taninim, termo que faz referência a seres como o crocodilo ou ao que nós conhecemos hoje como dragão. Pelas informações que encontramos no livro de Jó, Leviatã seria uma espécie de monstro marinho, uma grande serpente marinha, digamos assim, que vive no mais absoluto fundo do mar. Inclusive, sobre isso, temos um fato concreto, atual. Você já ouviu falar da revista chamada Exame, que é uma revista que traz artigos políticos, científicos?
a revista Exame publicou uma matéria em dezembro de 2016 sobre rugidos que foram captados e registrados por microfones especiais a mais de 11 quilômetros de profundidade na região chamada Fossa das Marianas. Você já ouviu falar na Fossa das Marianas? Fossa das Marianas é o ponto mais fundo das águas terrestres. É a parte da Terra onde o oceano é mais fundo. Fossa das Marianas, nas Filipinas. Gravaram com microfones especiais a 11 km de profundidade, como saiu na revista Exame, esses rugidos a 11 km de profundidade. Nessa coisa de ficar vasculhando a vida marinha, como não tem ninguém que vá tão fundo, tem que se enviar aparelhos especiais que consigam resistir à pressão da água e descer a ponto de gravar alguma coisa, registrar alguma coisa lá no ponto mais fundo. E foi registrado essa série de rugidos. E não souberam explicar o que foi aquilo. Alguns sites na época divulgaram essa matéria, divulgaram o áudio desses rugidos. Eu, pessoalmente, quando encontrei essa matéria na internet, eu vasculhei um pouco mais, abri o site que tinha o áudio dos rugidos e ouvi esses rugidos que foram gravados a 11 km de profundidade no ponto mais fundo do oceano. Eu ouvi o áudio publicado no site e eram literalmente rugidos de uma criatura real, vivente. Uma criatura vivendo em um lugar tão fundo, onde a pressão da água é tão grande, 11 km de profundidade, e eram rugidos realmente. Levando-se em conta as informações contidas nos textos sagrados, entendemos que isso é uma prova viva de que a Bíblia e o livro de Enoque são verídicos. O Leviatã existe realmente, e Deus o mantém no fundo mais profundo dos oceanos, nas Filipinas, por ser uma criatura que ninguém é capaz de vencer. Apesar da falta de informações mais detalhadas sobre o Behemoth, quando checamos tudo o que é fornecido a respeito do Leviatã, podemos concluir que esses seres são reais, porque Behemoth e Leviatã são praticamente citados em conjunto. E da onde deduzimos que, se é a palavra de Deus que relata a respeito de Leviatã e Behemoth, e se automaticamente já há mais indícios claros da existência de Leviatã, ainda que ninguém o tenha visto, então deduzimos que, se um existe, o outro também existe. Afinal de contas, a fonte original dessa informação é a palavra de Deus. E nós que somos servos de Deus, nós confiamos na palavra de Deus. Para quem confia na palavra de Deus, seria impraticável achar que Deus inventou um ser que não existe, um bicho que não existe, só para dar um exemplo de força para Jó. Jamais Deus iria dar um exemplo de força e magnitude usando coisas que não existem. Como ele diz no texto para Jó, contempla o Behemoth que eu criei contigo. Ele disse, eu criei. Então entendemos que a palavra de Deus está se referindo a coisas reais. Deus é um ser real que criou coisas reais. Muita gente especula que existe um tal monstro do Lago Ness na região da Escócia e que seria tipo uma serpente gigantesca, onde algumas pessoas do passado juram que viram o tal monstro do Lago Ness. Uns dizem que é especulação. O governo da Escócia já declarou oficialmente que não existe monstro do Lago Ness, mas sabe-se lá que tipos de seres existem debaixo dos oceanos e mares e das águas terrestres. Não conhecemos tudo. Não conhecemos tudo. Só Deus conhece tudo plenamente. E o texto de Enoque diz, esses dois monstros estão preparados pelo poder de Deus para se tornarem alimento, para que a punição de Deus não seja em vão. De acordo com as tradições rabínicas, esses dois seres, Leviatã e Behemoth, serão mortos e servirão de alimento para os salvos no grande banquete, que acontecerá no fim dos tempos. Bom, se nós acreditamos nos textos sagrados e entendemos que eles são verídicos, então entendemos que tudo isso acontecerá de modo real. Yeshua não irá fazer nenhuma mágica para suprir o banquete da ceia das bodas do Cordeiro. Esse alimento terá que ser algo realmente que existe. Que alimento seria esse? A carne do Behemoth e a carne do Leviatã, conforme atestado não apenas pelo livro de Enoque, mas pelas antigas tradições rabínicas.
E logo após, em seguida, os versículos 13 e 14 falam sobre morte, julgamentos e punições. Tudo isso que se dará no chamado Dia do Senhor, aquele período do tempo que Yah utilizará para trazer ao mundo o julgamento que os ímpios merecem. E Leviatã e Behemoth serão duas peças fundamentais nesse trabalho de punição dos ímpios e redenção dos santos. Os verdadeiros santos, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fidelidade a Yeshua, como diz no livro do Apocalipse. Então o julgamento final realmente acontecerá, e Deus utilizará desses dois instrumentos que Ele, só Ele, consegue controlar, Leviatã e Behemoth, um ser magnífico que habita na profundeza do mar, o Leviatã, o Fêmea, e o Behemoth, um ser magnífico, forte e imbatível, que habita no deserto de uma forma oculta que nós não conhecemos. Mas também não precisamos conhecer porque, segundo o livro de Enoque e as tradições rabínicas, o Behemoth ele existe apenas para cumprir a missão de matar o Leviatã. Como não chegou o tempo, não precisamos nem ver esses seres de perto. Esses são os dados ao qual nós temos acesso a respeito dessas duas criaturas. E é o máximo que podemos falar dentro desse estudo, sem ficar especulando demais. Porque afinal de contas estamos falando de coisas que ninguém nunca viu de perto, mas que o texto sagrado relata. E nós acreditamos que os textos sagrados são verídicos. Amém? No próximo estudo, do capítulo 59, falaremos sobre o fato de que tudo que existe na Terra é regido pelo mundo espiritual. Até o próximo estudo.